Nossa quarta aula sobre romantismo e, da mesma forma das outras, um vídeo curto resumindo de maneira bem suave as principais informações que nós precisamos para a aula e aí fica o resto do trabalho, claro, com vocês. Tem que lembrar sempre que nossa aula é um ponto de partida, ela não é um ponto de chegada. Não tem como, numa pequena aula de 10 minutos, a gente resumir tudo que precisa. Então, preciso de vocês fazerem a lição de casa. Pegar material sobre romantismo, pegar outras aulas, pegar documentário, pegar livros, resolver questões envolvendo isso. Tá bom? Nós já falamos do contexto, das características, falamos das 3 gerações românticas da poesia e agora nós chegamos num ponto crucial, que é a chamada prosa romântica. E aí entra o conceito, inclusive, de romance romântico. Muita gente pensa que romance todos têm a ver com amor, com paixão, casal. Não. Existe um romance romântico que tem essas coisas. E ele aconteceu nesse período do romantismo. Os outros livros de narrativa, que a gente chama de romance, é só uma estrutura. Não quer dizer que tem que ter esse tipo de enredo, esse tipo de engrenagem. Certo? Romance, então, é um tipo de narrativa, é um tipo de texto em prosa. E a prosa romântica, os romances românticos, nós vamos ter características bem interessantes num romance romântico. Nós temos, por exemplo, um herói ou uma heroína que enfrenta, a gente chama de estrutura maniqueísta. O que é uma estrutura maniqueísta? O bem e o mal. Sempre vai ter o mal, que é o vilão. Sempre enfrentando um vilão. E esse vilão não precisa ser uma pessoa. Pode ser uma circunstância. Um casal que quer ficar junto, mas, por exemplo, tem uma doença que impede os dois de ficarem juntos. É uma coisa maniqueísta. Então essa lógica do herói, vilão, bem, mal, nós chamamos de maniqueísmo. E dentro dos romances românticos, essa estrutura é muito usada. Nós temos também a lógica do happy end, do final feliz. O amor é uma espécie de redenção. O amor é uma espécie de maneira do herói se redimir pelo amor. E o final feliz também, ele não vai acontecer nem sempre com o casamento. Com os dois vivendo juntos e felizes para sempre. Pode até olhar dessa forma, mas pode às vezes esse final feliz acontecer em outro plano. Por exemplo, quando há uma tragédia no final e os dois morrem, por exemplo. A morte é um ingrediente também do romance romântico, os dois morrerem por amor. Mas até na morte é uma maneira de se redimir e de ficarem juntos. Já que não dá para ficar junto nesse plano, que fiquem juntos em um outro plano e tal. Linguagem muito metafórica, geralmente tudo envolvido em metáforas. Personagens planas, isso é muito importante. O que é a personagem plana? Aquela que não muda ao longo da obra. Dentro dos romances românticos, as personagens não sofrem transformações. Quando elas sofrem transformações, nós dizemos que a personagem é circular. Aqui não é personagem circular. Dentro do romance romântico, dentro da prosa romântica brasileira, as personagens são planas. Há muito flashback narrativo. Dentro da narrativa, a personagem que lembra do passado, pequenos flashes do passado, o flashback muito usado. Vocês conhecem muito bem o flashback, porque nesse mundo de filmes e séries, o flashback é muito usado. Então tem questão do flashback. Nós temos também as peripécias, um monte de situações extraordinárias e tal, que a personagem tem que passar por ela para chegar no ponto que ele deseja chegar e tal. Então, basicamente, deixa eu mudar aqui o meu slide. E nós temos também, a idealização do herói. É um herói idealizado. É um herói idealizado, dotado de características quase medievais europeias, aquela coisa da honra, da coragem, da ousadia, colocar a própria vida em risco para ajudar alguém, para atender os apelos ou do coração, ou da justiça, para se manter impecável dentro dos seus limites da honra e etc. Muitas vezes o impedimento ao amor, dentro de uma obra romântica, de uma prosa romântica, um romance romântico, o impedimento ao amor às vezes é uma questão de honra do próprio herói. Lá na frente, na inocência, que é um dos
os últimos grandes romances românticos brasileiros, Inocência é mais ou menos isso, né? O Cirilo, ele com a, não fica com a garota porque é uma questão de honra, uma questão a honra às vezes é o vilão. Então é muito interessante isso, essa estrutura, feições de cavaleiro medieval. A mulher também ela é idealizada, ela é desprovida de opinião própria. A mulher é como se ela fosse muito frágil, dominadas por emoção, obediência extrema, seja aos pais, novamente, também outro impedimento da inocência do Cirilo, lá no livro Inocência, é porque ela é uma menina muito obediente ao pai. E essa determinação da obediência, educadas para o casamento, para o compromisso, pela honra, isso tudo se torna ingrediente dessas obras. Lá você tem o seu Pereira, que é o pai da inocência, que já prometeu em casamento a outro homem. Então a palavra de um homem dada, ela não volta atrás. Você tem a inocência, essa menina, ou o nome, inocência. Essa menina frágil, que não tem opinião própria, que é muito obediente ao pai, mas que é levada pela emoção, pelo amor que sente ao Cirilo, o médico que chega naquele lugar, mas ele também é um cara muito honrado e etc. Isso tudo leva ao conflito dessas obras. É muito interessante a maneira que isso é colocada dentro dos livros românticos. Ou seja, personagens planos, elas vão mudar. Os tipos, nós temos o romance de característica urbana, que acontecem ali na sociedade urbana carioca. Nós temos os regionais, que vão acontecer fora do ambiente da corte e acontecer em alguns outros lugares da capitania. E romances que tocam questões históricas. E nós vamos ter, às vezes, dentro do indianismo, nós vamos ter o índio como a figura do herói. Nós vamos ter dentro dessas obras, às vezes, um passado histórico glorioso, que chega ao ponto do ufanismo, que o passado histórico brasileiro, naquele momento, principalmente, ele não tinha essa glória toda, mas era visto dessa forma. O interesse, essas obras eram feitas dentro do interesse da pequena elite leitora daquele momento, e, claro, eu, enquanto escritor desse tipo de romance romântico, eu era obrigado a me adaptar ao público leitor, inclusive a linguagem. A linguagem foi no romantismo que a linguagem começou a se nacionalizar, a linguagem começou a se adaptar ao jeito brasileiro de falar. José de Alencar, que é o maior romancista desse momento, ele tem uma treta muito grande com gramáticos e estudiosos portugueses, porque eles começam a acusar José de Alencar de deturpar a língua portuguesa. A língua portuguesa usada no Brasil era a língua de Portugal. Não existia língua brasileira, não existia português do Brasil, existia só língua portuguesa e era o português europeu. José de Alencar, então, compra briga com esses escritores a partir do momento em que ele faz sucesso demais enquanto escritor e ele utiliza uma linguagem abrasileirada, é o primeiro a colocar termos indianistas, colocar também termos da linguagem popular, colocar lendas brasileiras, e tudo isso faz com que alvorace a cabeça dos intelectuais lá de Portugal e compram essa treta terrível com José de Alencar. Aqui nós temos fotos de jornais antigos da época do romantismo em que os romances circulavam. Os romances não circulavam, o romance romântico ele não circulava como hoje, nos livros e tal. Era nos jornais. A gente chamava isso de folhetim, uma publicação de muito sucesso no Brasil, copiada a ideia da Europa, mas fez o gosto do brasileiro, uma espécie de Netflix daquele momento. Se hoje nós temos o Netflix, que tem todo aquele cardápio e que nós acompanhamos aquele monte de seriado, aqui nós tínhamos os folhetins. O livro não era publicado inteiro, em cada jornal desse, né, em cada jornal ali, e vamos dizer que eu publicasse na Voz do Povo, toda semana, né, tinha frequência com que eu publicasse, vamos dizer que fosse toda semana. Toda semana, então, um pedaço, um capítulo do meu romance, do meu folhetim, era entregue ao público. As mulheres, fora do ambiente dos livros, as mulheres faziam muito sucesso, porque os homens, na maioria, não sabiam ler. As mulheres eram mais educadas para a leitura, então elas eram um grande público leitor. E esses folhetins, então, tinham que ser adequados
a esse público que lia. Era muito comum, às vezes, as famílias se juntarem num lugar só ali. A única pessoa, às vezes, do lugar que sabia ler, lia para todo mundo. E era a única mídia que tinha, gente. Nós não tínhamos jornais, não tínhamos jornais, não tínhamos rádio ainda. O rádio vai ser inventado lá na frente. A maior mídia que tinha nesse momento no Brasil chamava jornal. Jornal já foi a maior mídia do mundo. Ainda é muito poderosa hoje, é uma mídia muito poderosa, mas nesse momento era mais, porque ele, até a cultura, olha, até o que o público lia, né, ele tinha essa capacidade. Era a única coisa que tinha. Muitas vezes, dependendo do lugar onde você morava, a única coisa que tinha de cultura, de lazer, era um jornal desse com pequenos capítulos dos romances. Então isso era muito sucesso, gente. Era celebridade demais. José de Alencar era o deus desse pessoal. Então, esses dois tipos de romance. Os urbanos, que aconteciam no ambiente ali da corte do Rio de Janeiro, autores como Joaquim Manuel Macedo, José de Alencar e o Manuel Antônio de Almeida. O Joaquim Manuel Macedo e o José de Alencar eram bem ao gosto do público. E temos também os romances de característica provinciana que aconteciam nas regiões brasileiras e nós chamávamos então, claro, de romances regionalistas. E tínhamos os romances com o fator indianista, que também entra o José de Alencar. Aqui nós temos, rapidamente, eu estou correndo com o negócio, mas não tem problema não, você pode ir parando o vídeo, escutando devagarinho, é porque para o vídeo ficar curto, mas eu consegui passar o máximo de informação. E aí depois, claro, lá no grupo do WhatsApp, a hora que a gente se reunir para conversar sobre tudo isso, aí vocês fazem perguntas e a gente aprofunda. Então, aqui nós temos, olha, Joaquim Manuel Macedo, o maior romance dele é a chamada Moreninha. Ele foi professor dos filhos da princesa Isabel, muito importante, um intelectual muito importante para a época, e talvez foi um dos primeiros a trazer para o Brasil um chamado romance Água com Açúcar, essa fórmula quase pronta dos folhetins europeus, e trazia nessas obras valores burgueses e costumes do Rio de Janeiro, muitas vezes coisas muito superficiais e quase não críticas mesmo. Mas A Moreninha é um livro legal. Quem quiser ler para conhecer, eu aconselho ler. A Moreninha é um livro legal, ele é bem um livro adocicado, mas é bom. Aqui nós temos o grande mestre da literatura romântica, que é o José de Alencar. Sem dúvida, o maior romancista desse momento, o mestre mesmo do romance. Ele publicou o romance urbano, que você tem Lucília e Senhora. Senhora é famosíssimo. Lucília nem se fala. Dois romances assim impecáveis. Ele escreveu também romances de cunho indianista. Escreveu Iracema e escreveu também O Guarani. Escreveu dois romances de cunho indianista. Ele escreveu muito. Olha o quanto esse cara produziu. Ele era chegou a ser considerado naquela época a maior celebridade que o Brasil tinha. Porque hoje o autor fica desconhecido. Né? Você assiste a série ali, o filme, a novela, e o autor, às vezes, você nem lembra quem é o autor. Nossa, Game of Thrones, mas dificilmente alguém lembra que era do George Martin. Poucos lembram. A maioria lembra de Game of Thrones. Nossa, Game of Thrones foi a maior série que eu assisti. Mas esquece que ela era do mestre da narrativa, o George Martin. E o José de Alencar também escreveu romances regionalistas. Tem muitos romances também regionalistas. Ele joga o índio com essa coisa do cavaleiro medieval, idealiza a questão humana e social, é defensor de uma linguagem nacional, até falei, ele comprou treta com o pessoal de Portugal, ele brinca nos romances com os tipos das regiões brasileiras, de certa forma ele ajuda o brasileiro a construir uma identidade nacional. É um autor muito nacionalista. Claro, mas por que nacionalista? O nacionalismo aqui dentro, a gente tem que ver que eram textos que falam do Brasil, dos costumes brasileiros, das regiões brasileiras, do índio brasileiro, dos lugares, da paisagem. Então, é uma coisa muito nacionalista. Mesmo quando não era patriótico, porque ainda estava construindo essa ideia de Brasil, porque aqui ainda era uma monarquia, mas é um trabalho muito nacionalista, que faz engrandecer o nacional, e a pessoa que lia se identificava. E aqui nós temos o Visconde de Toné, escreve Visconde de Taunay, só que a pronúncia mais usada é Visconde de Toné.
Então, o Visconde de Toné, ele escreveu um romance muito interessante que é chamado Inocência. Se não me engano, tem um filme antigo, um pouco antigo, para vocês é antigo, para mim é novo, né? Tem um filme um pouco antigo que retrata isso. Então, quem não animar ler a obra, embora eu aconselho ler a obra, é uma espécie de Romeu e Julieta, mas de cunho muito crítico, porque a obra Inocência, ela já está no patamar da transição do romantismo para o realismo. Então já é uma obra que tem um pouco de características realistas. Vai fazer já um pouco de crítica a certos costumes, etc. Uma obra que vale a pena ser conhecida, que vale a pena ser lida. Inocência, do Visconde de Toné. Bom, no mais, deixar combinado com vocês que não se esqueçam, durante as nossas aulas, depois que você assistir ao vídeo, enquanto estiver assistindo, anote, volte um pedaço, faça sempre um resumo no seu caderno, sempre aprofunde outras coisas, tente ler alguns desses livros, vai lendo devagarinho, você acha esses arquivos aí em formato EPUB, você acha em MOB, você acha em PDF, você pode baixar até no próprio celular mesmo, vai lendo devagarinho, vai conhecendo. Você tem aí a vida toda para conhecer essas obras tão maravilhosas que encantaram tanta gente e tentar entender por que encantou tanto, né? Mesmo sendo Água com Açúcar, mesmo sendo superficial, mesmo sendo essa estrutura de folhetim, como que isso encantava tanto? E encantava. No mais, vocês lembrem-se, tem que aproveitar o nosso momento lá depois no WhatsApp para tirar dúvidas, para perguntar, para aprofundar o que der para aprofundar, tá certo? Até mais, até lá.